Querida igreja, nós vamos meditar na palavra de Deus nessa manhã, a partir do texto de Jeremias, capítulo 1, dos versículos 11 em diante. Jeremias, capítulo 1, versículos 11 até o 19. Nossa ênfase nessa manhã é a presença de Deus, o cuidado de Deus, porque eu, o teu Deus, porque Deus está contigo para te livrar, à luz deste texto. Eu vou ler o texto e então vou propor aqui às crianças algumas ideias e aos adultos também. Está escrito assim: veio ainda a palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse meu Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Outra vez me veio a palavra do Senhor dizendo: que vês? Eu respondi: vejo uma panela de fogo, cuja boca se inclina do norte. Disse meu Senhor: do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra. Pois eis que convoco todas as tribos dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão, e cada reino porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei contra os moradores destas as minhas sentenças, por causa de toda a malícia deles, pois me deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estranhos e adoraram as obras das suas próprias mãos. Tu, pois, cinge os lombos, dispõe-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante deles, para que eu não te infunda espanto na sua presença. Eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muro de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Começando sempre com as crianças, pedido do pastor nessa manhã, a ilustração que eu peço para vocês fazerem é de um pastor de ovelhas com o seu cajado, com as ovelhinhas ao redor. Então isso eu imagino que seja relativamente fácil para as crianças desenharem. Um pastor com o seu cajado, um homem com o seu cajado, com as ovelhas ao redor. Tenham em mente uma coisa, crianças, que o cajado não está ali por acaso na mão do pastor, porque existem riscos grandes sempre para as ovelhas e o pastor é quem pensa nisso. E um dos riscos, eu vou falar de dois grandes riscos, crianças. Um deles é o do lobo, obviamente. O lobo é o inimigo das ovelhas. As ovelhas praticamente não têm chances contra um lobo, por conta da sua estrutura mesmo, e na cadeia alimentar da força, que um predador tem. Mas não só o lobo, como precipícios perigosos, em que as ovelhas podem, sim, sem perceber, correrem o risco de cair. Então, crianças, nessa planície que vocês estão desenhando, de um pastor com um cajado, com as ovelhas ao redor, de alguma maneira coloquem também, se puderem desenhar um animal feroz olhando para essas ovelhas e algum precipício por perto como um risco para elas caírem. Vocês são muito criativas, certamente vocês farão um desenho muito mais bonito do que esse que eu estou imaginando aqui na minha cabeça. Tá bom, crianças? Essa é a ideia. O pastor cuidando das ovelhas com um cajado diante dos perigos. Bom, para nós adultos, o que é um perigo para nós? Será que a gente consegue se transportar para dentro deste desenho? Será que a gente consegue se transportar para um contexto de ovelha com um pastor, o supremo pastor, o nosso Deus, o bom pastor, aquele que Jesus disse: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas? Será que a gente consegue se transportar para dentro do Salmo 23, em que Davi disse: o Senhor é o meu pastor, Ele me faz, e aí explica várias coisas, como dá alimento, dá a água,
a proteção. Adultos, o que é perigo para nós? Meu objetivo nessa manhã é falar que Deus, o bom pastor, a figura do bom pastor, também é a figura de um juiz. E ele exerce juízo. Ao mesmo tempo em que ele exerce o juízo, ele protege o remanescente, ele protege os seus. Então, meu objetivo é falar sobre isso, que este é Deus, que assim Deus é, que assim Deus se mostra a Jeremias e que isso pode servir como uma análise para nós acerca da nossa vida cristã, da maneira como vemos Deus como bom pastor e a maneira como vemos os perigos. Será que nós temos a ideia do que é o perigo à nossa fé? Será que temos? O povo de Israel nessa época, o povo de Judá, não tinha isso muito claro. Então vamos tentar aprender com os erros deles para que possamos acertar na nossa caminhada com Deus. Então, como eu li aqui o texto, vejamos essas duas visões iniciais, né? Porque dentro dessas duas visões está o que nós chamamos de a profecia. Do versículo 11 até o versículo 14, nós temos o que é a profecia. O que a profecia que Deus deu a Jeremias como essa profecia pode nos ajudar hoje. No versículo 15, nós temos o cumprimento da profecia. Então, de 11 a 14, a profecia em si. Versículo 15, a profecia. Versículo 16, o motivo. E no versículo 17, do versículo 17 até o versículo 19, o consolo de Deus. Então, Deus aponta a profecia para Jeremias. Deus explica como será o cumprimento da profecia. Deus explica o motivo, por que é que ele está executando aquela profecia, e a essa altura Jeremias está desolado. Imagino eu tentando chegar ao momento de Jeremias, ele teria de dizer isso ao povo. Como é que o povo reagiria? Ele teria de falar de coisas que o povo mas não estava nem de longe pensando. E então Deus diz: eu sou contigo. Eu sou contigo, eu vou te livrar. Aliás, Deus já havia dito no versículo 8, ainda do capítulo 1, no versículo 8, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Vamos começar então a pensar as duas visões de Jeremias. O que elas são? Num primeiro momento, elas até são claras para nós, lendo esse texto milhares de anos depois, mas alguma explicação, algum detalhe a mais aqui pode lhe ajudar. Por exemplo, quando Deus faz a primeira pergunta a Jeremias, o que você vê? E ele responde, uma vara de amendoeira, e Deus diz, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Nós quase ficamos perguntando por que Deus falou da amendoeira e por que Deus diz, eu velo sobre a minha palavra. Aqui vem um contexto da Palestina, que é importante. Depois de um inverno rigoroso, sabe aquele inverno que todas as folhas das árvores caem, em que a terra fica menos verde. Nós temos um pouco disso aqui no Brasil, em algumas regiões, nas regiões mais frias, dá para se perceber este fenômeno. Depois, no outono, as folhas começam a cair, mas do inverno para frente não sobra muita coisa. E então, quando vem a primavera, começa a reverdecer. E lá na Palestina, uma das primeiras flores, um dos primeiros verdes que aparecia, era justamente a da amendoeira. Então, depois do inverno rígido, a amendoeira mostrava cor. Bom, isso para nós pode não parecer uma coisa tão comum, mas ou não está diante dos nossos olhos, mas para eles. E quando não se havia esperança, eu fui o primeiro a me levantar. Ou seja, não dorme o rei de Israel, não dormita o guarda de Israel. Ele está atento e é o primeiro que se adianta em relação à vida. Bom, isso já para o norte, e um vento estivesse empurrando isso para a região onde Jeremias está. Disse o Senhor,
Sabe o que é essa panela, Jeremias? Do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Jeremias jamais imaginaria, no contexto político da época, que alguma coisa viesse do norte. Eu explico para vocês, é uma questão um pouco geográfica, mas imaginem, Jerusalém está aqui, imaginando, né? Jerusalém está aqui. O norte está para cima, Jerusalém está no sul, o norte está para cima. O norte era exatamente o território em que Senaqueribe, no ano 733, invadiu e tomou o reino do norte. E já não existia mais. Então, nesse momento, Jeremias está aqui no Reino do Sul, olhando para o norte e dizendo, não tem nenhuma força vindo de lá, não tem nada que nos ameace de lá. Sabe por quê? Porque o Império Assírio já estava em decadência. O rei Assurbanipal vai cair em 626. Então, é como se Jeremias dissesse, como assim o mal vem do norte? Porque Babilônia, o Império Neobabilônio, ele não está no norte. Ele está no leste, ele está aqui. É como se Jeremias dissesse, Deus, eu não estou entendendo. Como assim o mal vem do norte? Como assim a correção vem do norte? Como assim o perigo vem do norte? Eu não estou vendo esse perigo, nós não estamos vendo isso. O Império Assírio já está caindo. Talvez até eles tivessem alguma esperança do reino do norte, das tribos do norte, serem restabelecidas. É como se Jeremias dissesse, onde eu estou vendo esperança, o Senhor está me falando de desolação? Como assim do norte? Como a panela de fogo vem do norte? O fato é o seguinte, quando Nabucodonosor, isso já apontando para o cumprimento da profecia, que vai acontecer dentro do livro de Jeremias, quando Nabucodonosor sai do leste, ele passa pelo norte e ele chega às portas de Jerusalém, trazendo consigo todos os seus escravos, trazendo consigo todos os guerreiros que eles haviam conquistado, do leste até o norte. Para Jeremias isso é uma coisa nova, mas uma coisa dura, uma coisa difícil. Deus estava apontando um juízo que ele não conseguia ver. E Deus explica esse juízo no versículo 15, né? Então, porque o cumprimento virá no versículo 15. Pois eis que convoco todas as tribos dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão cada reino porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. É importante falar outra coisa. Jerusalém era uma cidade fortificada. Jerusalém era uma cidade por si só construída para se defender. Mas a defesa era de um inimigo, a rigor. O pensamento sempre é um inimigo, um reino. Mas agora Deus está piorando um pouco a situação. Ele está dizendo, não é só um reino, é um ajuntamento. É muita gente. Os reis se achegarão contra Jerusalém numa perspectiva de ser um lobo muito feroz, impossível de ser detido. E Jeremias está ouvindo isso. Ele está ouvindo uma profecia contra o povo de Deus. Ele faz parte do povo de Deus. Deus dá duas visões e explica, eu estou atento e neste momento a minha palavra é contra o meu povo. A situação do profeta é muito difícil a essa altura, porque ele precisa se posicionar. Ele se posicionará do lado do povo, ele se posicionará do lado de Deus. Ele é chamado para defender o povo, ou ele é chamado para defender a glória de Deus? Ele só está ouvindo sobre perigo. Versículo 16, Deus, como sempre faz, e nós vamos ver isso na aplicação, Deus, como sempre faz, não pega o seu povo de surpresa. Veja só, versículo 16: pronunciarei contra os moradores destas as minhas sentenças. A expressão sentença aqui já é uma expressão bem forense, jurídica, já é uma expressão de tribunal. Então, ele pronunciará, a ideia de pronúncia é um decreto, já está definido, as minhas sentenças, e aí vem as duas causas da indignação de Deus em relação ao seu povo. A malícia.
nós conhecemos um pouco do que é malícia. Malícia parece ser alguma coisa escondida em potencial que a gente pode fazer de maneira sorrateira, de maneira dissimulada. Malícia é alguma coisa em potencial para que se expresse algum sentimento que pode ser desprezo, que pode ser confronto, que pode ser rebeldia. Então Deus está dizendo a Jeremias, veja, é a passagem, estou explicando só a passagem, tá? Ele está dizendo no versículo 16: por causa de toda a malícia deles, pois me deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estranhos e adoraram as obras das suas próprias mãos. Aqui tem um retrospecto, esse é o período profético já, mas para que Jeremias pudesse estar recebendo essa profecia agora, uma longa estrada já fora percorrida. E essa longa estrada, Deus sempre esteve com o povo. Deus esteve na nuvem de glória, Deus esteve na proteção, Deus esteve abrindo o mar, Deus esteve abrindo o rio, Deus esteve dando pão, Deus esteve dando água, Deus esteve dando alimentos, além disso, e também a roupa. Deus esteve protegendo, guardando, Deus sempre estava ali. Enquanto Deus estava ali governando, reinando soberanamente em favor do seu povo, o seu povo sorrateiramente, maliciosamente, falava a boca pequena, diziam uns para os outros: que Deus é esse que você criou aí? Deixa eu ver como é esse Deus. Esse Deus é a Baal? É Baal? É Astarote? São outros Baalins? Deixe-me ver. Ninguém vai ver, eu vou guardar um deusinho aqui comigo. Sorrateiramente, eles começaram a fazer pequenos deuses, pequenas imagens, pequenas expressões deles, do que eles achavam que um Deus era. E então eles passaram, depois de ter esse Deus no coração, se ajoelhar diante deles. E então alguém levantava com uma profecia desses deuses e dizia, por exemplo: Baal manda, adorem-no dessa maneira, consagrem seus filhos nas panelas quentes. E olha, se Baal diz, é melhor a gente seguir, é melhor a gente obedecer. Assim, muitos defenderam deuses estranhos, mas um número ainda maior do que os defensores de deuses estranhos adoraram deuses estranhos. Adoraram e levaram suas famílias a adorar. Enquanto isso, o Senhor governava poderosamente, de maneira provisional, de maneira protetiva, cuidava do seu povo, digo mais, amava o seu povo. Traga uma imagem à sua mente de uma mulher que ama o seu marido, que cuida dele, que se importa com ele, que lava suas roupas, que faz a sua comida, que cuida dos seus filhos, que muitas vezes até trabalha fora para trazer um recurso mais adequado à dignidade da sua casa. E você sabe que ela ama o seu marido, mas ele atrai sorrateiramente, por causa da sua malícia, por causa da sua iniquidade, ele atrai deliberadamente. E então, enquanto ela sofre para honrar a sua casa, ele se delicia, ele até zomba do cuidado dela. Você não gostaria jamais de conhecer uma história assim. Deus está vendo como o seu povo age contrariamente ao seu amor. Sabe quando você ama e vê que não tem amor de volta? Dói na esfera humana. Imaginem ao Senhor. Imagine. Então é isso que Deus está falando. Jeremias, eu tenho motivo. E por causa disso, a expressão vai para um outro ponto, depois do motivo. Depois do motivo do versículo 16, Deus começa a tratar com Jeremias, do versículo 17 ao versículo 19.
Tu, pois, vai precisar de coragem, é mais ou menos isso que Deus está falando, cingir os lombos é isso. Arruma a tua roupa, firma-te, cinge os teus lombos, dispõe-te, porque você não vai poder fugir, você não pode correr. Você precisa dizer, dispõe-te. E então vem a ordem, dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espantes com o que eu vou te falar. É como se Deus dissesse para Jeremias, não mostre para eles o espanto que eu estou vendo nos teus olhos. Transmita com naturalidade. Porque diante deles, para que eu não te infunda espanto na sua presença, a ideia era, eles precisam ouvir algo duro, o meu povo precisa ouvir algo duro, e eles precisam saber que você é o meu profeta, você está falando da minha parte. Versículo 18, eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Deus diz a Jeremias que ele estará sozinho nesse entendimento. No momento em que ele se levantar e falar, povo de Judá, sacerdotes de Judá, reis de Judá, não temos mais chances. As chances acabaram. Onde nós temos esperança de paz, de onde nós temos esperança de paz, vem guerra. No momento em que Jeremias dissesse, filhos, não há esperança de vocês crescerem, nem de viverem, vocês morrerão. Quando Jeremias se levantasse e dissesse, tudo o que vocês fizeram, de tudo que vocês fizeram, chegou a hora de pagar a conta. Deus disse, eles vão pelejar contra ti. Eles vão dizer, afinal de contas, quem é você? Afinal de contas, você não fala coisas boas da parte de Deus? Nosso Deus não é bom? Nosso Deus não perdoa tudo? O nosso Deus não nos aceita como somos, então? Como é que se fala uma coisa dessa? Nosso Deus não vai fazer isso, Jeremias. Imaginem, que panela de fogo que nada. Imagine, que vara de amendoeira que nada. Imagine. Que reino do norte vem para cá, reinos do norte vem para cá. Há 100 anos, porque foi em 733 que os assírios passaram a reinar no reino do norte. Agora já estava em 600 e pouco. Já tem mais de 100 anos que não tem nada aqui no norte. Como é que você levanta uma coisa dessas agora, Jeremias? Então a instrução de Deus é, sabe aquilo que que Jerusalém deveria ser? Cidade fortificada, cidade comigo, em que eu estaria no meio defendendo o povo. Agora isso está em você. A sua palavra será agora a sua própria defesa. É contra os reinos, o reino, no caso, os príncipes, é contra os sacerdotes e contra todo o povo, o que nos traz uma ideia aqui, que o povo já estava todo idólatra, que os príncipes já estavam absortos pela idolatria, e a expressão que Deus demonstra, pelo menos aqui nessa passagem, é que não havia um sequer. A expressão todos, contra o seu povo. Versículo 19, pelejarão contra ti. Então, essa é uma definição de Deus difícil para os seus profetas. É mais ou menos como quando Jesus falou com Paulo, logo após a conversão de Paulo. Na verdade, a Ananias, vai e fala a Paulo, que o ministério dele será um ministério de sofrimento. Aqui também Deus diz a Jeremias, pelejarão contra ti. Mas a pergunta seria, mas contra mim? Não é contra Jerusalém, não é contra todos, é que os inimigos que Deus está falando aqui, para Jeremias, não são ainda Nabucodonosor, é o próprio povo. Um pregador odiado pelo próprio povo. Um profeta odiado por quem ele quer defender. Um povo que odeia a palavra de Deus de correção. Mas o consolo é esse. Mas eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Esse é o consolo de Deus ao profeta. O profeta só precisa de disposição, de serenidade e de resistência. A proteção Deus garante. Bom, esse é o texto. Vamos aplicar, como nós podemos analisar uma história como essa de Jeremias aos nossos dias. Tanto
tempo depois, né? Eu quero retomar aquela ideia do pastor com as suas ovelhas, que as crianças desenharam. Meus irmãos, o pastor de Israel, ele conduz as suas ovelhas de maneira soberana. Mas a orientação do pastor de Israel às suas ovelhas é muito clara. Confiem no cajado, confiem na direção. Creiam que eu sei o melhor para o meu povo. O que está acontecendo aqui é que o povo não contemplou o risco, o povo não aceitou a profecia de tanto tempo acerca de santidade e de adoração, e o povo se desgarrou. É de coisas como essa, de passagens como esta, que vem o sentido ovelhas perdidas da casa de Israel. Ovelhas perdidas da casa de Israel. O povo do Senhor faz uma opção pela perdição em recusa ao amor bondoso do bom pastor. Isso tem aplicação para os nossos dias. Meus irmãos, nos dias atuais, nós não temos um profeta ou outro profeta se levantando para dizer, eis que assim diz o Senhor. Quando alguém se levanta e faz isso, foge, Nick, foge, corre, porque a profecia é a palavra de Jesus. E a palavra de Jesus nos orienta de maneira profética constantemente acerca de quem Deus é, de como se deve adorar e de como se deve destruir os ídolos. A palavra de Deus é a profecia contra todos os possíveis perigos. E é aí que a gente passa a fazer parte dessa exposição aqui. Isso nos mostra, se somos pessoas que vivem pela palavra, que se alimentam da palavra, que amam a palavra, que reconhecem a voz de Deus na palavra, que reconhecem as profecias como instruções preventivas. Quando lemos os evangelhos, a história de Jesus e do seu ministério terreno, desde o seu nascimento, a sua morte, a sua ressurreição e ascensão, quando reconhecemos a sua palavra como palavra de Deus para nós, um escudo se levanta, um escudo de proteção se levanta. Quando a palavra não é isso para nós, meus irmãos, o perigo vem de onde menos esperamos. Era o caso de Jeremias e do povo. O perigo vinha de onde menos se esperava. A letalidade viria de onde nunca se imaginava. E essa é a primeira aplicação que eu quero trazer à igreja e a nós. Meus irmãos, nós entendemos o que é um perigo à nossa fé. Israel ou Judá, nessa época, não entendeu o que era um perigo à sua vida como povo. Aí a gente diz, puxa, como eles não entenderam, né? Como eles não entenderam? Tiveram os profetas, tudo estava ali à disposição. Como eles não entenderam, não é? Nós só podemos dizer isso. Como eles não entenderam os perigos, se soubermos o que é um perigo. Senão, não. Senão nós somos como Judá. Essa primeira aplicação quer te levar a pensar, analisar a sua vida. Você é um homem ou uma mulher de leitura das Escrituras e de oração? Porque é disso que virá a sua proteção. Sem isso, seus escudos caíram. Deixa eu falar outra coisa. Você crê, olhando para um texto como esse, Deus explica o motivo do cumprimento. Você crê que Deus cumpre suas promessas ou não? Porque muitos talvez muitos de nós pensem hoje, isso aqui é uma coisa tão antiga, Deus não tem nada a cumprir para o dia a dia nosso. Bom, disso vai depender também a nossa segurança. Se nós não cremos que Deus executa suas profecias, então podemos deixar de ler a Bíblia e podemos deixar de orar, meus irmãos. Podemos nos esquecer tranquilamente da vida com Deus. Deus esquece. Se nós não cremos que o mesmo Deus de Israel é o Deus de hoje, realmente nós temos os motivos para descansarmos e dormirmos em berço esplêndido. Que ler a Bíblia, vou fechar a Bíblia. Que orar, não precisa orar, Deus sabe todas as coisas. Se Ele sabe todas as coisas, por que é que eu tenho que orar? Por que eu tenho que fazer devocional com Deus? Não preciso de nada disso, vou deixar até a Bíblia mais longe um pouco. Não preciso, para que os meus olhos não veem. Senão vem um remorso, um senso assim, puxa, eu tenho a Bíblia ali, mas eu não leio a Bíblia. Fica mais para lá, deixa eu me virar um pouco para cá. A gente resolve fácil nossa relação com Deus. A gente não crê que Ele cumpre.
as suas promessas. Deixa eu te perguntar de maneira muito direta, você não está vivendo assim, está? Você não está vivendo com a Bíblia lá fechada na sua estante, né? Você tem orado diariamente, não tem? Para que eu possa ter esperança e lhe falar a segunda parte, a terceira parte. Porque o consolo de Deus vem para estes só. Eu vou te proteger. Eu vou te livrar. Fala, diga, tenha coragem de se posicionar nesse mundo perverso. Fala quem você é. Diz que você fala da minha parte. Diz que você é meu filho. Tenha coragem de se levantar para adorar e adore somente a mim. São coisas que Deus está falando a Jeremias, que se aplicam aos dias de hoje. Posicione-se como minha família, como meu filho. Eu vou te livrar. Mas para que eu e você possamos usufruir o consolo de Deus, nós temos de fazer algumas perguntas a nós. Nós temos entendido o que é perigo à nossa fé? Nós entendemos que Deus cumpre mesmo suas promessas? Ele separa joio do trigo mesmo? Nós cremos verdadeiramente que Ele é o bom pastor e que com o seu cajado, provavelmente Ele precisará, em muitos momentos da nossa vida, lançar o cajado, que é aquela espécie de argola, no nosso pescoço e nos trazer de volta. Porque o nosso coração não é coração de ovelha obediente, não é coração de quem se alegra na palavra do pastor. Um senso dentro de nós diz, mas pode ser que não seja assim, pode ser que Deus não é esse Deus, pode ser que Deus não cumprirá juízos contra mim, pode ser que não, afinal de contas eu já disse que aceito a Jesus. O que o nosso coração produz para nos colocar em perigo, meus irmãos? Eu digo muitas coisas, provavelmente. Nosso coração procura reinar dentro de nós, quando na verdade só existe um rei que governa, Ele, relatado aqui nas Escrituras, que exerce juízos, gostemos ou não, e que consola o seu remanescente. Ele diz, eu vou te livrar, eu vou te sustentar. Jeremias, vai ser difícil, mas eu estou contigo, e eu vou te livrar. Disse 2 vezes no capítulo, eu vou te livrar. Eu finalizo com uma última aplicação. Aqueles que creem em Deus, que creem em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, aqueles que professam essa fé publicamente, com coragem e obstinação. Um dia Jesus disse, eu deixarei um Consolador, e Ele consolará vocês. Ele vos guiará à verdade. Ele vos protegerá. Aqueles que vivem para Deus sempre serão consolados com o Espírito Santo. A minha última pergunta seria, você é um desses, né? Eu e você somos um destes, não somos? Nós somos aquelas pessoas que reconhecem Deus como Rei, não é? Nós somos aquelas pessoas que sabem que Ele cumpre os seus desígnios, não sabemos? Nós somos aquelas pessoas que mesmo quando passarmos pelas piores aflições, sabemos que o Senhor está conosco para nos livrar, não sabemos? É isso, não é? Não há ninguém aqui nessa manhã, nessa igreja, que seria reprovado nessa prova, seria? É sempre a esperança de um pregador. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, a gente olha para a Tua palavra e a gente se assombra também, porque ela tem coisas tão sérias, tão profundas. O profeta se assombrou. Eu me assombrei em preparar essa mensagem. Talvez alguns de nós estejam pensando, meu Deus, como eu tenho vivido a fé com o Senhor, o quanto eu tenho questionado os desígnios do Senhor. Talvez alguns tenham pensado, eu não quero mais viver nesse caminho, eu não quero ser como o povo de Judá. Eu preciso voltar a adorá-lo na beleza da sua santidade. Eu preciso desarmar-me contra a palavra de Deus. Eu preciso do consolo, este consolo que Jeremias recebeu. Talvez alguns de nós estejam necessitando do consolo que vem do Senhor por conta da vida que tem levado. Senhor de misericórdia, tem misericórdia de nós, do seu povo. Senhor, fortalece a santidade dentro de nós. Aumenta a nossa fé, para crermos no Teu amor, descansarmos sob os Teus cuidados e não corrermos os riscos
que muitos têm corrido nesses dias. Senhor, não deixa a gente ser uma das ovelhas perdidas da casa de Israel, ainda que essa passagem no primeiro momento seja reportada aos judeus, mas não deixa que nós sejamos uma das ovelhas perdidas do Senhor Jesus Cristo, o bom pastor. Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos a passar pelo vale da sombra da morte, na certeza que o Senhor está conosco, porque Jeremias passou por isso. Ajuda-nos, Senhor, a superar as adversidades de sermos simplesmente cristãos, cristãos professos, cristãos que adoram a Ti, apesar das perseguições e até mesmo das agressões que os cristãos sofrem. Ajuda-nos a exultar, Senhor, por Suas promessas. Assim nós oramos, agradecidos e temerosos, Senhor. Que a Tua palavra seja para nós um bálsamo, que a Tua palavra seja para nós um renovo, que a Tua palavra aumente em nós a confiança. Obrigado por livrar o Seu povo, Senhor. Obrigado por Sua presença. Em nome de Jesus. Amém.